Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente nunca sabe que horário que vocês vão assistir, então a gente fala os três, né? Vamos mudar a boa vida, né? Não é bom dia, não é boa tarde, não é boa noite, é boa vida. Nós vamos falar hoje sobre submodalidades, sobre mapeamento cruzado, tá? E vamos falar sobre padrão SWIT, que é uma forma de tratar compulsões. E dois aqui são exercícios, então vai ser uma aula bem rápida, tá? Bom, submodalidades. O link com submodalidades é os nossos canais representacionais, os nossos canais sensoriais, tá? Então, vou projetar minha tela aqui, tá? Vocês vão ver primeiro um peixinho, e eu digo isso para vocês, façam um peixinho para si mesmos nesse momento. Afinal de contas, vocês estão aqui ouvindo essa louca que vos fala, e vocês merecem um tapinha aqui assim, um beijinho no ombro, porque vocês estão se esforçando, assistindo aulas online. Se fosse vocês, estaria me dando vários peixinhos, porque eu realmente não gosto disso, eu faço por falta de opção, certo? Porque é a minha escolha para reduzir e melhorar as aulas para reduzir a teoria e dar mais aulas presenciais e mais conteúdo de exercícios, tá? Tanto que nesse practitioner nós vamos fazer todos os exercícios da apostila e nenhum practitioner foi feito todos os exercícios da apostila porque não dava tempo, tá? Então vamos falar de submodalidades, tá? Vamos lá, submodalidades, tá? Aqui é uma projeção de um filme, né? E aí, por que eu projetei isso aqui? Vocês podem ver que eles estão usando um óculos 3D. Quando vocês assistem um filme 3D, eu gosto de contar aquela história que é real, né? Eu e o Richard fomos assistir Maridão, nós fomos assistir o Capitão América. E tem uma cena do Capitão América, o primeiro filme, que ele joga o escudo dele, né? E o escudo dele vem em direção a gente, né? A plateia. O Richard quase caiu da cadeira, assim. A sensação é muito de que o negócio vai bater na tua cabeça mesmo, ele vem direto para você. Essa é a sensação de toda a plateia. E isso está muito linkado com as nossas submodalidades, tá? O que são as submodalidades? É os nossos canais sensoriais, tá? Auditivo, visual, sinestésico, que é tato, olfato, paladar e movimento, ok? Tá? E aqui, quando a gente está assistindo um filme 3D, por que a gente não... A gente sabe que é um filme, a gente sabe que aquilo não está ali e a gente se encolhe, por exemplo, quando acontece alguma coisa, como se estivesse acontecendo com a gente. Você tá, por exemplo, nesses brinquedos de movimento, tá? Eu estive na Disney, adoraria, quero ir de novo, se der certo eu vou de novo. E tem lá aquela brincadeira que a gente anda na vassoura do Harry Potter. É perfeito, é como se você estivesse na vassoura. E você está sentada dentro de um aparelho super seguro ali, você não cai de jeito nenhum, mas você está na cadeira, ali, como se você estivesse na vassoura. E muitas outras coisas assim. Muitos jogos são assim. E o nosso cérebro não sabe a diferença, tá? Porque ele está usando justamente os canais sensoriais, ok? Vamos lá. Então, a página é a 287, tá? 287. Bom, os 5 sentidos abastecem a mente, ou psique, com informações sobre as qualidades do mundo exterior e atuam em pares de contrários. Isso é muito importante. Então, se eu tenho luz, eu tenho escuridão. Então, olha, visual, auditivo e sinestésico, todos atuam em pares de contrários. Então, se eu tenho quente, eu tenho frio. Se eu tenho doce, eu tenho salgado. Se eu tenho azedo, eu tenho, sei lá, que sabor que é o inverso do azedo? Doce, né? Mas aí tem o salgado, também é doce, sei lá, é sempre polaridades, e essas polaridades também são específicas de cada um, porque todos nós somos seres individuais, ok? Submodalidades são qualidades específicas de percepção que podem ser registradas através de cada uma das nossas 5 modalidades sensoriais, que na verdade são 6. Existe um processo de movimento aqui que não é registrado aqui, tá? Isso é eu que estou falando para vocês, isso não está no manual. O manual coloca como 5, mas na verdade são 6, ok? Um sistema representacional, cada um deles está projetado a conceber características bases exatas
das experiências que percebem qualidades. Essas qualidades são chamadas de submodalidades, desde que são subcomponentes de cada um dos sistemas representacionais e dos canais sensoriais. Cada modalidade ou cada submodalidade registra qualidades que podem variar entre dois grandes polos. Então, vamos lá. Quais são as qualidades aqui? A gente tem visual, auditivo e sinestésico, e o sinestésico está dividido entre tato, olfato, paladar e movimento, que não está aqui, tá? Mas que nós, no decorrer desses anos que eu venho trabalhando com PNL, atendendo pessoas, ensinando, eu digo que sim, dentro do sinestésico existe uma coisa chamada movimento, tá? Então, no visual, pode ser brilho opaco, brilhante, tamanho grande, pequeno, cor branco, preto, colorido, preto e branco, movimento rápido e lento. Aí quando ele fala assim, o visual, ele coloca o movimento rápido e lento. Na verdade, isso é sinestésico, não é visual. Mas no visual você pode observar o rápido e o lento, tá? Mas o movimento de para cá e para lá, ele também é sinestésico, ok? Distância perto, longe, vocês podem perceber aqui. Foco claro ou difuso, tá? E assim vai, todo tipo de qualidade visual que você pode colocar. Aqui tem dezenas e dezenas e dezenas, ok? Auditivo, pode ser alto, baixo, tonalidade grave, agudo, entonação alto, baixo, estridente ou oculto, aquele bem sonoro de eco, tá? Tempo pode ser rápido ou lento, distância pode ser próximo ou distante, ritmo pode ser rápido ou lento e assim vai. E o sinestésico, olha, intensidade pode ser fraco ou forte, pode ser grande ou pequeno, também de tamanho, textura áspera, liso, temperatura quente e frio, duração constante e intermitente, peso leve ou pesado, e assim vai. Isso aqui, gente, se a gente começar a explorar isso aqui, isso tem uma gama infinita de polaridades. E isso depende muito de cada um de nós, tá? Então, isso aqui é um exemplo, não é diria assim, o conteúdo inteiro da coisa, ok? Tá? Bom, uma coisa que eu copiei é igual, tá aqui, vamos lá. Submodalidade pode ser registrada e entendida como a percepção em relação às polaridades. Registrar as diferenças e proporções das realidades, das diferenças, ok? Então, se isso aqui está quente, isso aqui está frio, qual a diferença desse frio e do quente? E quanto isso está frio, quanto isso está quente? Se isso aqui é escuro, isso aqui é claro, quanto isso aqui é escuro, quanto isso aqui é claro, e quanto eu posso clarear ou escurecer, tá? Então, a submodalidade pode ser a percepção da relação entre essas polaridades. Se para mim uma coisa, se por exemplo, vou dar um exemplo meu, eu tinha um pânico absurdo de escuro, que é assim, eu não dormia no escuro de jeito nenhum, eu não podia ficar num lugar escuro de jeito nenhum. E essa polaridade de escuro para mim era escuro de breu assim, não chegava nada, tá? A diferença minha de claro era enxergar tudo, tá? Então eu tinha uma diferença muito grande e isso me trazia um pico de pânico, tá? Eu tinha literalmente uma fobia de escuro e essa fobia estava interligada a um animal, que era a aranha, tá? Eu fiz esse tratamento, eu fiz essa modificação disso na minha vida. Eu tentei psicólogo, eu tentei psiquiatra, eu tentei psicanalista, eu tentei um monte de trabalhos, eu não resolvi, nenhum deles não resolveu, até que eu fui fazer meu practitioner em PNL e eu fui a modelo de dissociação visual sinestésica, que antigamente chamava cura rápida de fobia, e eu curei completamente. Hoje eu durmo, ao contrário, eu não quero claridade nenhuma para dormir, e se tiver uma aranha aqui, eu simplesmente falo para ela assim, sai, 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 tá? E eu fiz o teste, eu fui no Butantan e simplesmente me conectei com a aranha de uma boa. Antigamente eu não podia nem ver TV, era pânico mesmo, eu entrava em fobia total, era uma sensação fóbica, tá? É um pouco diferente do switch que vocês vão trabalhar agora, tá? Agora aqui é uma compulsão, tá? Mas ele também trabalha com polaridades, tá? Essas proporções determinam como respondemos a estímulos de percepção individual. É mais importante que a coisa percebida, o nosso como a gente percebe é muito maior de como ela é real, tá?
a forma mais importante que o conteúdo. Então, esse escuro, para mim, o escuro não é o conteúdo, é a forma, é escuro, acabou. Nosso modelo perceptivo de mundo é mais importante do que a realidade objetiva e subjetiva deste mundo. Então, aquele escuro representa uma coisa muito diferente do escuro de qualquer outra pessoa. Há um espaço de equilíbrio entre as duas polaridades, onde o muito ou o pouco pode ser desconfortável. Então, o muito ali era muito desconfortável, o pouco também podia ser desconfortável. A percepção entre conforto e desconforto, dor ou prazer, tem a ver com o ponto de equilíbrio entre esses sentidos, ok? Submodalidades. Essas qualidades sutis de percepção são a base dos estados atuais como fobia, compulsão e vício. Então, quando a gente vai trabalhar fobia, compulsão e vício, a gente vai trabalhar as submodalidades. Eu gosto sempre de dar um exemplo. O Frank Pucelik, que é um dos cofundadores da PNL, que não aparece quase em lugar nenhum, ele só trabalha submodalidades, ele trabalha com traumas de guerra. Tá? E ele só trabalha submodalidades, para vocês verem o poder das submodalidades. E vocês vão perceber que eu também trabalho muito submodalidades em todos os exercícios, e vocês vão ver que a gente vai trabalhar em todos os exercícios submodalidades, só que vocês não tinham percebido isso ainda. Todas as técnicas e ferramentas sistêmicas são muito eficientes para o tratamento desses tipos de problemas, que permite manipular diretamente as experiências internas em busca do equilíbrio entre as polaridades. O que é muito, o que é pouco, pode ser desconfortável, a gente pode conseguir um equilíbrio. São baseadas em mudar conscientemente as qualidades dessas submodalidades de representações internas. Lembra do triângulo sistêmico? Né? Representação interna, linguagem, fisiologia. Nós vamos trabalhar a representação interna aqui. As submodalidades são vistas como uma maneira de explicar como os indivíduos com a mesma estrutura cognitiva podem muitas vezes apresentar resultados largamente divergentes. Submodalidades são entendidas como uma forma do conteúdo porque elas se relacionam com as qualidades das representações específicas e não com o fato em questão, ok? Nós podemos alterar uma submodalidade de várias maneiras. Primeiro, através da intensidade da resposta. Ou o brilho, a escuridão, de uma forma, pode levar a um sofrimento muito forte ou mais fraco, de medo, raiva, prazer, tal. Ou mudança do tipo conectada à representação como resultado do cruzamento de algum limiar. Por exemplo, raiva ou medo pode mudar para humor ou riso se a imagem for passada mais rápida por um ponto, por exemplo, ou menos rápida ou mais lenta. E a mudança na classificação da representação, por exemplo, uma imagem pode ser ainda assustadora, mas parecer irreal. Reclassificar essa experiência está relacionada ao fenômeno de aprendizagem, ok? Então, a gente pode extrapolar isso, tá ok? Nós também podemos explorar uma situação confortável e agradável aplicada a uma situação confiante, que é um exercício direcionado, nós vamos fazer. Além das experiências agradáveis e desagradáveis, as qualidades e submodalidades podem ser aplicadas para mudar respostas relacionadas a questões tais como compulsão, aversão, crença, dúvida, motivação e desinteresse, estresse e relaxamento, medo e confiança e assim por diante. São polaridades também, então nós podemos usar as polaridades das submodalidades para trabalhar com polaridades de emoções ou de sentimentos, tá? Foram esses os tipos de exploração que eventualmente levaram ao desenvolvimento do padrão switch, o encadeamento de submodalidades e outras aplicações de submodalidades que nós vamos fazer nas práticas presenciais, ok? Como é que a gente pode usar as submodalidades? Primeiro, a gente pode mudar o ponto de vista, que é associar ou dissociar uma forma. Então, eu posso usar associação ou dissociação, olhar de um ponto alto, olhar de um ponto de outro lugar, de uma posição no solo, mudar relativamente a forma como eu estou vendo aquilo. Então, isso é uma mudança de índice referencial, que geralmente é visual, tá? Variar as outras submodalidades. Por exemplo, eu posso estar com uma submodalidade cor, mudar para movimento, depois de movimento mudar para som, para profundidade, e assim vai. Isso aí eu posso, inclusive, mudar não só no visual, mas também variar em auditivo e sinestésico, ok? E eu posso fazer uma integração de âncoras, então eu vou pegar uma âncora que tem todas as submodalidades de recurso e aplicar essa âncora. Então, eu passo um filme de uma lembrança desagradável, toco no fundo de uma música, alguma coisa assim, e depois eu mudo o fundo da música por uma coisa mais específica e faço parte dela. E eu coloco essa imagem dentro da outra, como se eu colocasse uma imagem desse de um filme, tá?
é uma integração de âncoras, tá? Eu posso estilhar essa âncora, só que esse estilhaçar uma âncora, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com ela, porque se eu estilhaçar uma âncora, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu estiver estilhaçando uma âncora e eu tiver uma intenção positiva naquilo, eu vou acabar destruindo a intenção positiva. Então, tem que tomar um pouco de cuidado nesse estilhaçar uma âncora, ok? A gente vai fazer um exercício sobre isso, que vocês vão aprender de uma forma bem mais... Separar a pessoa do contexto. Eu posso quebrar uma sequência ancorada em uma pessoa em um contexto. Então, eu posso pegar uma pessoa que, para mim, gera uma âncora de submodalidade muito desagradável, e eu pego e passo o filme usando uma outra pessoa ou mudando o contexto, o lugar. Eu pego essa pessoa e coloco, por exemplo, eu tenho uma âncora, eu tenho um processo de submodalidades que eu lembro, aquele caso daquela minha amiga que lembra-se do som da campainha e dos policiais contando que os pais faleceram num acidente de trânsito. Eu posso passar isso em um outro lugar e ela quebrar totalmente essa submodalidade de dor e de sofrimento que ela tem com aquilo, ok? O processo de transferência de característica de elementos de uma estratégia, estados, chama-se mapeamento cruzado. É um processo onde os estados são transferidos para outro, tá? Através de ancoragem, condução verbal ou pelo disparo de âncoras de acesso fisiológicas, tá? A identificação dessas situações são cadastradas e credenciadas e experienciadas em cada estado através de um processo que chama mapeamento cruzado. Nós comparamos e contrastamos essas experiências através de um exercício que está na página de vocês. Vamos lá. Começa na página 292, mas o exercício está na página 294 e nós vamos fazer ele no presencial, tá, gente? Não adianta querer fazer aqui sem a gente estar no presencial, que vocês não vão conseguir entender muito bem, não. Vai precisar de um guia para fazer ele, ok? Então, nós vamos pegar uma situação de estado de recurso e uma situação de estado de problema, fazer um mapeamento cruzado das características do elemento submodalidades, todas as submodalidades desse estado de recurso e todas as submodalidades do estado de problema, e nós vamos fazer um link de cruzamento de submodalidades e criar uma solução intermediária. É tão fácil, vocês vão achar super legal, rápido para fazer demais. Isso aqui é um exercício que demora no máximo 15, 20 minutos, que a gente pode resolver vários problemas de situação, problema com eles. E depois que vocês aprenderem a fazer, vocês conseguem fazer no individual com vocês mesmos, ok? Já o próximo exercício, que é um exercício ligado à compulsão. Isso chama-se padrão Sweet, ele foi criado pelo Bandler em 85, é usado tipicamente para ajudar as pessoas a lidarem com respostas problemáticas que estão associadas a uma imagem mental específica, tá? Então, nós vamos trabalhar o padrão Sweet na parte visual. São comportamentos inconscientes. Quer ver? Comer doce demais, roer unha, cigarros, comumente compulsão. É raro o serviço, tá, gente? A gente fala muito, sou viciado em cigarro, só que a maioria das vezes é compulsão. Alimentação abusiva também é compulsão. Tomar água demais, roer unha, coçar o corpo. Olha, eu vou falar alguns exemplos de compulsão. Comprar meia, eu já atendi uma pessoa que comprava meia. Já tive uma compulsão de uma pessoa que, por exemplo, guardar coisas demais, guardar coisa que você não usa mais é uma compulsão. Comer bis foi uma compulsão, comer chocolate é uma compulsão. Então, tem algumas coisas que são compulsões que a gente entende como parece vício, mas não é, são compulsões, tá? São comportamentos inconscientes. Todo aquele comportamento que quando você percebe que você já está fazendo, e você não percebe que você está fazendo, mas só depois que você já está fazendo, é uma compulsão. E existe um teste para a gente entender se ele é compulsão ou vício, que a gente vai fazer aqui no presencial, ok? O padrão Sweet, ele identifica o desejo ou uma ideia compulsiva, uma associação imagem, tá? Uma imagem associada. A gente identifica uma imagem, vou pegar o exemplo dessa imagem, e satisfaz qualquer propósito positivo que essa imagem tem. Depois explora as qualidades dessas modalidades, tá? E aumenta ou diminui essas
submodalidades, tá? E começa com uma imagem limitante bem grande e intensa e uma imagem favorecedora pequena e fraca. E aí a gente troca essas imagens, tá? E chama padrão switch porque ele tem um som de tá? Por isso que ele chama padrão switch. Essa é a imagem. A gente vai criar uma imagem grande do comportamento compulsivo e uma imagem pequena, que é um comportamento escolhido, tá? Eu aprendi nesses anos todos que esse comportamento escolhido aqui, se ele for escolhido pelo nosso inconsciente, ele é mais poderoso, tá? Então, eu deixo o nosso inconsciente escolher. E depois a gente vai aumentando ele até transformar, inverter, e depois a gente coloca esse comportamento compulsivo no pequeno e o comportamento grande, que é o meu comportamento que substitui, tá? É uma projeção de tamanhos. É um exercício muito rápido, inclusive eu tenho uma aluna que ela fez com a companheira dela para chocolate, e é tão impressionante que os chocolates agora estão estragando na casa dela, porque nenhuma das duas come chocolate suficiente para a quantidade que tem, só de que ganham de presente, tá? Então é uma coisa muito fácil, muito rápido. Qual é a regra aqui? Para a gente saber se a pessoa tem uma compulsão ou se é um vício. Você, por exemplo, cigarro. Você pede para a pessoa se imaginar com o cigarro e imaginar-se sem o cigarro. Se ela conseguir existir sem aquele cigarro, provavelmente é uma compulsão. É um teste muito fácil que a gente faz, que é um teste que, assim, se a pessoa se imagina sem o cigarro, é porque o comportamento é fumar. Agora, se ela não consegue se imaginar sem o cigarro, é porque não é um comportamento, faz parte da identidade dela, tá? E a gente também pode perceber isso na linguagem. Eu sou viciada. Ou, eu tenho um vício de cigarro. Se eu tenho um vício de cigarro, é um comportamento. Só que aí a gente precisa metamodelar as pessoas para entender se é vício ou compulsão. Se for vício, nem mesmo um master é capaz de lidar, tá bom? Aí, para fazer vícios, você tem que fazer um treinamento específico de vícios e compulsões para poder ligar, porque é uma dinâmica muito específica que leva até 10 sessões, tá? De 1h30 para a gente conseguir trabalhar isso, tá bom? Gente, essa aula de hoje termina, é a página, nós fomos até a página 298, ok? Até a próxima, gente.